Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1878 e para a solene história de John Henry Tunstall. É um caso que nos lembra que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Em 1876, um jovem inglês chamado John Henry Tunstall chegou ao vasto e indomado território do Novo México. Com apenas 24 anos, era ambicioso, educado e munido do capital da sua família, procurando construir o seu próprio império na fronteira americana. Escolheu o condado de Lincoln, uma região vasta, maior do que alguns estados do leste, como o lugar para fazer a sua fortuna. Viu oportunidade nas vastas pastagens e montanhas escarpadas e, em breve, estabeleceu um próspero rancho de gado no Rio Feliz. Tunstall não era um homem da fronteira estereotipado. Era um homem de letras, que preferia ler poesia a rixas de bar. Acreditava nos negócios, no progresso e no Estado do Direito, ideais que tragicamente subestimou numa terra onde o poder era frequentemente medido pelas ligações políticas e pelo número de pistoleiros na folha de pagamentos de cada um. O condado de Lincoln não era um mercado aberto para um recém-chegado como Tunstall. Durante anos, a economia da região fora dominada por uma única e poderosa entidade, conhecida coloquialmente como a Casa. Esta empresa era a criação de dois imigrantes irlandeses, Lawrence Murphy e o seu protegido James Dolan. A sua firma, L.G. Murphy & Co., detinha um monopólio virtual sobre o comércio e a banca do condado. Eram donos da única loja geral de alguma importância e lucravam com contratos lucrativos para fornecer carne e bens ao vizinho Forte Stanton e à reserva Apache Mescaleiro. Para proteger seu império econômico, Murphy e Dolan cultivaram profundas ligações políticas, estendendo sua influência até a capital territorial em Santa Fé. Crucialmente, tinham um aliado indispensável no xerife local, o xerife do condado de Lincoln, William J. Brady, um homem que usava consistentemente a autoridade do seu cargo para proteger os interesses comerciais de a casa. John Tunstall não tinha intenção de ser um vassalo do monopólio Murphy-Dolan. Formou uma parceria com Alexander McSween, um advogado ambicioso e de princípios, e aliou-se a John Chisholm, o mais poderoso barão de gado independente no território. Juntos, planearam construir uma empresa rival que quebraria o domínio de A Casa. No coração da cidade de Lincoln, diretamente do outro lado da rua da loja Murphy-Dolan, Tunstall e McSween abriram a sua própria loja geral, H.H. Tunstall & Company. Seguiram-se a isto com o estabelecimento do primeiro banco privado do condado. Ofereciam melhores preços, crédito justo e uma alternativa genuína aos rancheiros e colonos locais. Pela primeira vez, a casa tinha concorrência real. O palco estava montado não para uma rivalidade comercial saudável, mas para uma guerra econômica amarga e implacável pela alma do condado de Lincoln. Incapazes de competir em termos justos, James Dolan e a Casa recorreram à guerra jurídica para esmagar os seus novos rivais. Encontraram a sua oportunidade numa disputa sobre uma pólice de seguro de $10.000 deixada por Emil Fritz, um antigo sócio de Lawrence Murphy. Alexander McSween tinha sido o advogado do espólio de Fritz. Dolan alegou que McSween tinha desviado os fundos e, usando sua influência, conseguiu que um tribunal em Mesilla emitisse um mandado de penhora contra a propriedade de McSween. O xerife William Brady foi encarregado de executar a ordem. Numa manobra legalmente duvidosa e agressiva, Brady e os seus homens não só apreenderam a propriedade de McSween na cidade de Lincoln, mas também cavalgaram até o rancho de John Tunstall e penhoraram seu gado, cavalos e inventário da loja, alegando que,
Como ele era sócio de McSween, os seus bens também eram passíveis de penhora. A disputa comercial tornara-se agora um ataque direto e sancionado pelo Estado ao meio de subsistência de Tunstall. Na manhã de 18 de fevereiro de 1878, John Tunstall encontrava-se numa posição precária. Acreditando que os seus bens em Lincoln estariam mais seguros, decidiu mover os seus últimos 9 cavalos do seu rancho no Rio Feliz para a cidade. Partiu para a jornada de 30 milhas acompanhado por um punhado de trabalhadores do seu rancho, incluindo seu capataz Dick Brewer e um jovem conhecido como William H. Bonney. Enquanto o pequeno grupo cavalgava por um desfiladeiro remoto, foram avistados por um grande bando enviado pelo xerife Brady. Este bando não era composto por homens da lei típicos. Estava cheio de pistoleiros contratados e aliados de James Dolan, incluindo membros do notório gangue de Jesse Evans. Os homens de Tunstall, vendo que estavam em menor número, dispersaram para se abrigar. Tunstall, talvez acreditando no seu estatuto de cidadão britânico ou na decência dos seus perseguidores, manteve-se firme. Enquanto seus homens observavam das encostas, viram Tunstall desmontar para parlamentar. Não houve tiroteio. O bando abriu fogo, derrubando o jovem inglês da sua cela. Um dos pistoleiros administrou então um tiro final na nuca com a própria pistola de Tunstall, um assassinato a sangue frio, disfarçado de ação legal. O corpo de John Tunstall e seu cavalo foram deixados onde caíram. Quando seus trabalhadores do rancho regressaram cautelosamente, encontraram seu empregador morto no chão. O assassinato do inglês de 24 anos enviou uma onda de choque de dor e raiva pela comunidade de homens que trabalhavam para ele. Para eles, Tunstall era mais do que um patrão. Era um mentor, um amigo e um símbolo de um modo de vida mais justo e correto, que contrastava com a corrupção de A Casa. A sua morte não foi vista como um ato da lei, mas como um assassinato cobarde. Um profundo sentimento de injustiça enraizou-se, especialmente nos seus empregados mais leais. Um deles, o jovem William Bonney, foi particularmente afetado. Segundo a lenda, ele fez um voto solene sobre o corpo do seu amigo. Vou apanhar todos os filhos da mãe que ajudaram a matar o John, nem que seja a última coisa que faça. Para estes homens, o tempo dos negócios e das manobras legais tinha acabado. A única moeda que restava era a vingança. Imediatamente após o assassinato, tentou-se uma aparência de processo legal. O juiz de paz local, John Bill Wilson, um aliado da facção Tunstall-McSween, emitiu mandados de captura por homicídio para os membros do bando. Um agente local, Atanásio Martinez, foi encarregado de cumprir os mandados. Martinez deputou alguns dos homens de Tunstall, incluindo Billy the Kid, para o ajudarem. Quando este pequeno bando legal entrou na cidade de Lincoln, foram recebidos pelo xerife Brady, que se recusou a permitir as detenções dos seus próprios homens e, em vez disso, prendeu prontamente o agente e os seus adjuntos. Os canais oficiais de justiça estavam firme e irrevocavelmente fechados. Não vendo outro caminho, Alexander McSween deu um passo fatídico. Usou sua autoridade legal para deputar os antigos empregados de Tunstall, incluindo Dick Brewer, William Bonney e vários outros, formando-os num novo bando. Foi-lhes dada a tarefa de cumprir os mandados de captura pendentes. Chamaram-se a si mesmos os reguladores. Os reguladores, agora a operar com um fino verniz de legalidade, começaram a caçar os homens responsáveis pelo assassinato de Tunstall. Depois de capturarem e matarem 2 dos principais suspeitos, voltaram a sua atenção para o homem que consideravam o responsável final, o xerife William J. Brady. Na manhã de 1 de abril de 1878, os reguladores montaram uma emboscada. Enquanto o xerife Brady e os seus adjuntos caminhavam pela rua principal de Lincoln, passando pela antiga loja de Tunstall,
Uma salva de tiros de espingarda irrompeu de trás de um muro de adobe. O xerife Brady e um dos seus adjuntos, George Hindman, foram abatidos. O assassinato do principal agente da lei do condado foi um ponto sem retorno. Transformou os reguladores de um bando quase legal em busca de justiça em fugitivos e fora da lei, aos olhos do governo territorial. A sua busca para vingar John Tunstall tinha desencadeado uma guerra aberta e sangrenta. A morte do xerife Brady mergulhou o condado de Lincoln no caos. Durante os meses seguintes, o conflito graçou entre os reguladores e os pistoleiros da facção Murphy-Dolan, agora liderada pelo sucessor de Brady. A guerra foi uma série de escaramuças sangrentas e assassinatos. Um confronto notável ocorreu em Blazers Mill, onde os reguladores entraram em conflito com um requerente rival de um contrato governamental, resultando na morte do seu líder, Dick Brewer. A guerra atingiu seu clímax ardente em julho de 1878, com a Batalha de 5 Dias na cidade de Lincoln. Os restantes reguladores, juntamente com Alexander McSween, foram cercados na casa de McSween pelos homens de Dolan, que estavam agora reforçados por tropas do Exército dos Estados Unidos do Fort Stanton. A casa foi incendiada e, na tentativa desesperada de escapar ao inferno, Alexander McSween e vários outros reguladores foram mortos. A batalha foi uma derrota catastrófica para a facção de Tunstall. A morte de Alexander McSween e a destruição da sua casa marcaram o fim efetivo da Guerra do Condado de Lincoln. Um novo governador territorial, Lew Wallace, foi nomeado e emitiu uma amnistia geral para a maioria dos participantes, mas o ciclo de violência continuou durante anos. A justiça pelo assassinato de John Henry Tunstall nunca foi alcançada. Nenhum dos seus assassinos foi alguma vez condenado num tribunal. A sua morte, um crime nascido da rivalidade económica e da corrupção, serviu como a faísca que acendeu um dos conflitos mais violentos e lendários da história do Oeste americano. Destruiu vidas, arruinou negócios e deixou uma profunda cicatriz no território do Novo México. A guerra que criou acabou por transformar num herói popular um dos seus leais trabalhadores do rancho, Billy the Kid, cuja própria história violenta ofuscaria para sempre a memória do ambicioso jovem inglês cujo assassinato deu início a tudo. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.